Olá, bem-vindos. Já estamos no capítulo 2 do Ação Humana e a nossa meta é cumprir essa jornada em 6 meses. Não é fácil, depende da dedicação de vocês. Não para cumprir a jornada, mas para aprender o que está dentro dessa jornada. E sem muita enrolação, vamos à leitura, capítulo 2, a leitura e o destrinchamento, não é isso? Assim que nós falamos? Pois bem, parte um do livro contém uma série de capítulos, né? O livro do Ação Humana, sempre lembrando, é dividido em partes. Parte um, Ação Humana. Parte 2, Ação na Sociedade. Parte 3, a Economia. Eu não me lembro agora o nome efetivo da parte 3. Parte 4, a Catalaxia, ou Economia de Mercado, que é a grande parte do livro, com 500 páginas. Mas cada uma das partes tem seus capítulos e seus capítulos têm seus itens. E nós lemos os itens, item a item, né? Para que a leitura fique aí gravada na cabeça de todos. Então, começando o capítulo 2, que trata dos problemas epistemológicos da ciência da ação humana. Epistemologia, o estudo do conhecimento. Então, os problemas do estudo do conhecimento da ciência da ação humana. Item um, praxeologia e história. Então, aqui, o que nós vamos conhecer? O que Mises tem a dizer dessas duas ciências? Existem dois ramos principais das ciências da ação humana: a praxeologia e a história. Então, esse é um ponto preponderante. Existem dois ramos principais: praxeologia e história, nas ciências da ação humana. História é o conjunto e a arrumação sistemática de todos os dados relativos à experiência da ação humana, em relação à experiência da ação humana. Então, vamos grifar isso, primeiro para que vocês já deixem grifados. Então, existem dois ramos principais da ação humana: praxeologia, história. A história é o conjunto e a arrumação sistemática, ou seja, organizada, de todos os dados relativos em relação à experiência da ação humana. E aqui nós vamos entender muito sobre história, sobre se é possível ao historiador ser efetivamente isento ou não, e se isso muda, né? Quando é propaganda, quando é história. Tem muita coisa boa por aí, para os nossos dias, principalmente. Lida com o conteúdo concreto da ação humana. Estuda todos os esforços humanos na sua infinita variedade e multiplicidade, e todas as ações individuais, com todas as suas implicações acidentais, especiais ou particulares. Então, estuda todos os esforços humanos, a história, estuda todos os esforços humanos na sua infinita variedade e multiplicidade. E estuda todas as ações individuais, com todas as suas implicações acidentais, especiais ou particulares. Examina as ideias que guiam o agente homem e o resultado de suas ações. Abrange todos os aspectos das atividades humanas. Então, examina as ideias que guiam o agente homem e o resultado de suas ações. Abrange todos os aspectos das atividades humanas. É, por um lado, história geral, e, por outro, a história de vários segmentos mais específicos. Existe a história da ação política e militar, das ideias e da filosofia, das atividades econômicas, da tecnologia, da literatura, história da arte, da ciência, história da religião, dos hábitos e costumes e de muitos outros aspectos da vida humana. Há também a etnologia e a antropologia, desde que não seja uma parte da biologia, e há ainda a psicologia, enquanto não seja fisiologia, nem epistemologia, nem filosofia. Existe ainda a linguística, enquanto não seja lógica, nem fisiologia do idioma. E aqui já vem a primeira nota de rodapé.
A história econômica, a economia descritiva e a estatística econômica também são história. Opa, que forte isso, não? Olha só, o que Mises está dizendo? Que a história econômica, a economia descritiva e a estatística econômica também são história. Também estão olhando e analisando o passado. O termo sociologia é empregado com dois significados diferentes. A sociologia descritiva lida com os fenômenos históricos da atividade da ação humana, que não são abordados pela economia descritiva. De certo modo, invade o campo da etnologia e da antropologia. Então, Mises está aqui colocando aí algumas coisas para que as pessoas se localizem em todas as disciplinas de ciências da ação humana. Por outro lado, a sociologia geral aborda a experiência histórica de unir o ponto de vista mais universal do que os outros ramos da história. A própria história, por exemplo, se ocupa de unir determinada cidade ou cidades num período específico, ou de um determinado ou de certa geografia, de um determinado período ou de certa geografia. Max Weber, em seu tratado principal, cujo título está em alemão, de 1922, nas páginas de 513 a 600, trata da cidade em geral, isto é, com toda a experiência histórica relativa às cidades, sem qualquer limitação de períodos históricos, áreas geográficas, individual ou povos, nações, raças e civilizações. Então, Mises aqui coloca toda uma questão das separações das disciplinas das ciências da ação humana. O tema de todas as ciências históricas é o passado. Então, como disse, o tema de todas as ciências históricas é o passado. Elas não nos podem ensinar algo que seja aplicável a todas as ações humanas, ou seja aplicável também ao futuro. Opa, que coisa interessante. Então, não há nada que nós possamos buscar na história que nos diga o que vai acontecer no futuro. Isso é fato. Por mais que esteja doendo em muitos de vocês agora, dizendo, não, não, quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Ora, é uma arrogância muito grande tal afirmativa. Por quê? Porque não existe uma estatística de classe para a sociedade e para os atos humanos, da escolha humana, da ação humana. O estudo da história torna um homem sábio e judicioso. Isso é importante. O estudo da história não é desprezível, muito pelo contrário. Ele torna um homem sábio e judicioso. Você aprende com os erros do passado e te torna mais sábio, mais bem preparado para as escolhas, mas não proporciona conhecimento e habilidade que possam ser utilizados na execução de tarefas concretas. Este é o ponto-chave de conclusão. Então, por mais que nos torne sábios e judiciosos entender o passado, isso é importante, isso não proporciona conhecimento sobre o futuro, como vai acontecer as coisas. As ciências naturais também lidam com eventos passados. As ciências naturais, a engenharia, a física, a química, toda experiência é uma experiência de algo que já se passou. Quando vamos ao laboratório, fazemos nossos ensaios, rompemos um tanto de corpo de prova com mais cimento e com menos cimento, e chegamos a conclusões sobre essas duas possibilidades de mistura de traços. A gente está olhando para onde? Para o passado, para aquilo que já aconteceu, os resultados que foram obtidos em laboratórios que já aconteceram. Não há experiência de acontecimentos futuros, mas a experiência para a qual as ciências naturais devem todo o seu sucesso é aquela em que os elementos específicos que sofrem alteração podem ser observados isoladamente. Então, esse é o ponto-chave.
Mas a experiência para a qual as ciências naturais devem todo o seu sucesso, né? A qual a experiência é aquela em que os elementos específicos que sofrem alteração podem ser observados isoladamente. Por exemplo, quando eu quero estudar o teor de cimento e a resistência do concreto, eu não pego um corpo de prova e coloco qualquer mistura. Eu mantenho a quantidade de areia, de pedra, de água e vario o quê? Uma única condição, uma única variável no processo, a quantidade de cimento. Esse é o ponto que Mises está colocando. A experiência a qual as ciências naturais devem todo o seu sucesso é aquela em que os elementos específicos, a quantidade de cimento, que sofrem alteração, a quantidade de cimento, podem ser observados isoladamente. Olha, eu posso ver. Aqui eu coloquei uma proporção de 50 quilos por metro cúbico de cimento, e aqui eu coloquei 100 quilos por metro cúbico de cimento, e as resistências foram diferentes, mantendo tudo mais constante, areia, pedra e água. Entenderam? As informações assim acumuladas podem ser usadas para a indução, um processo peculiar de inferência que já deu evidências pragmáticas de sua utilidade, embora ainda necessite de uma satisfatória caracterização epistemológica. Vou explicar essa frase importantíssima para que as pessoas entendam e não recaiam nunca em problemas. As informações assim acumuladas, então, estudando a quantidade de cimento que eu coloco na mistura e mantendo as demais variáveis travadas, ou seja, não são variáveis, são constantes, eu consigo fazer induções. Eu consigo escrever uma curva da quantidade de cimento que se aumenta frente ao restante e o ganho de resistência. Então, eu coloco num gráfico quantidade de cimento nas ordenadas e nas abscissas a, a resistência. Ora, o que eu estou dizendo? Conforme eu vou aumentando a quantidade de cimento, você vai ganhando resistência. Ad infinitum ou uma curva parabólica, né? Então, eu consigo montar. Montando uma correlação, eu consigo induzir, fazer indução. Olha, se você colocar tanto de cimento numa mistura, seguindo esta fórmula, você vai chegar a uma resistência XYZ. Você não precisa montar para descobrir. Você tem uma fórmula matemática induzida de uma experiência passada. É isso que Mises está falando neste parágrafo. As informações assim acumuladas podem ser usadas para indução, um processo peculiar de inferência que já deu evidência pragmática de sua utilidade. E aqui Mises só coloca que, embora ainda necessite de uma satisfatória caracterização epistemológica, ou seja, de uma definição da teoria do estudo do conhecimento, mas que já mostrou-se eficaz. Ponto. É isso que Mises está dizendo. A experiência com a qual as ciências da ação humana têm de lidar é sempre uma experiência de fenômenos complexos. E aqui ele já está fazendo, então, uma distinção do que das ciências naturais, que podem olhar para cada variável de forma independente, com as ciências da ação humana, que precisam olhar para fenômenos complexos, onde todas as variáveis estão sendo alteradas ao mesmo tempo. No que diz respeito à ação humana, então, eu vou colocar aqui a experiência com a qual as ciências da ação humana têm de lidar é sempre uma experiência de fenômenos complexos. Variam-se todas as, as variáveis em jogo, né? No que diz respeito à ação humana, não se pode realizar experiência em laboratório. Nunca temos condição de observar a mudança em um elemento isolado. Este é o ponto. Então, eu vou continuar meu grifo. Então, no que diz respeito à ciência da ação humana, no que diz respeito à ação humana, não se pode realizar experiência em laboratório. Nunca temos condição de observar mudanças em um elemento isolado, mantendo-se todos os demais inalterados. A experiência histórica, na condição da experiência de fenômenos complexos, não nos fornece fatos, no sentido com que as ciências naturais empregam este termo para designar eventos isolados testados em experiências.
Isso é de suma, suma importância, porque é o que está dando a, a resposta final do porquê a história não se repete. É uma brincadeira, inclusive, do Renato 38. A história não se repete, mas que rima, rima. É porque o Renato tem muito conhecimento aprofundado nisso tudo aqui. Então ele sabe que a história não pode se repetir. A experiência histórica, na condição da experiência de fenômenos complexos, porque está estudando a ação humana, não nos fornece fatos no sentido com que as ciências naturais empregam este termo. Que se você age dessa forma, resulta naquela forma no sentido histórico da coisa, não no sentido praxeológico, como veremos, porque na praxeologia nós vamos criar uma série de condições onde nós, olha, se você age desta maneira, o resultado é isso daqui. A informação proporcionada pela experiência histórica não pode ser usada como material para a construção de teorias ou para a previsão de eventos futuros. Então, vamos grifar isso. A informação proporcionada pela experiência histórica, diferentemente das ciências naturais, que cria induções que chegam a resultados pragmáticos, não pode ser usada como material para a construção de teorias ou para a previsão de eventos futuros. Toda experiência histórica está aberta a várias interpretações e, de fato, é interpretada de várias maneiras. Isso aqui é muito importante. Toda experiência histórica está aberta a várias interpretações e, de fato, é interpretada de várias maneiras. Nós vamos passar grande parte desse capítulo demonstrando tal fato. Os postulados do positivismo e escolas metafísicas congêneres são, portanto, ilusórios. Então, os postulados do positivismo e escolas metafísicas, né, congêneres do mesmo nascimento, da mesma gênesis, são, portanto, ilusórios. Então, aquelas escolas de economia que querem colocar o mecanicismo newtoniano para estudo dos eventos históricos e criar induções são ilusórias, não funcionam. É impossível reformar as ciências da ação humana obedecendo a padrões da física ou de outras ciências naturais. Então, Mises está explicando por que a econometria não funciona. Esse é o ponto-chave. Não há possibilidade de estabelecer a posteriori uma teoria de conduta humana e dos eventos sociais. A história, então o que ele está dizendo aqui? Ó? Não há possibilidade de estabelecer a posteriori, indutivamente, uma teoria de conduta humana e dos eventos sociais, baseado na história. A história não pode provar nem refutar qualquer afirmação de caráter geral, da mesma maneira que as ciências naturais aceitam ou rejeitam uma hipótese com base em experiências de laboratório. Neste campo, não é possível provar por experiências que uma hipótese seja falsa ou verdadeira. Então, Mises está dizendo, não adianta querer utilizar das ferramentas das ciências naturais, do cálculo avançado, da engenharia, da química, da física, para induzir verdades, fórmulas de conduta social. É isso que Mises está dizendo. Os fenômenos complexos para cuja existência contribuem diversas causas não nos permitem afirmar que uma teoria esteja certa ou errada. Pelo contrário, esses fenômenos só se tornam inteligíveis através da interpretação que lhes é dada com base em teorias já existentes e que foram desenvolvidas a partir de outras fontes. O que Mises está querendo dizer? Os fenômenos complexos, várias, onde variam várias variáveis, que coisa, né? Horrorosa, onde as variáveis são todas variantes, ou onde as características do conjunto variam de forma independente, os fenômenos complexos para cuja existência contribui diversas causas, não nos permite afirmar que uma teoria esteja certa ou errada.
Pelo contrário, esses fenômenos só se tornam inteligíveis através da interpretação que lhes é dada com base em teorias já existentes e que foram desenvolvidas a partir de outras fontes. O que será que Mises está querendo dizer com isso? No caso dos fenômenos naturais, a interpretação de um evento não pode contrariar teorias já satisfatoriamente testadas por experiências. Ah, nós estamos vivendo um fim de era monetária igual aconteceu em Roma. Será que as consequências serão as mesmas? Porque a gente já viu, nós temos os dados do que aconteceu com Roma no final do seu Império Romano. Mas é o que Mises está dizendo. Nós não podemos fazer com que isso seja uma maneira da gente acertar todas as coisas que devam acontecer. Diferentemente dos casos dos fenômenos naturais, onde a interpretação de um evento não contraria as já testadas experiências, as teses, as teorias satisfatoriamente testadas por experiências. No caso de eventos históricos, não há tal restrição. Os analistas desses eventos estão livres para recorrer a interpretações bastante arbitrárias. Onde existe algo a ser explicado, a mente humana sempre conseguiu inventar ad hoc alguma teoria imaginária, desprovida de qualquer justificação lógica. No campo da história, é a praxeologia que proporciona uma limitação semelhante para a representada pela experimentação, no caso das teorias que tentam interpretar e elucidar eventos físicos, químicos ou fisiológicos. Então, nós entendemos do parágrafo anterior que as ciências naturais têm suas ferramentas e que as ciências sociais não conseguem, através da história, formular pela história como se fosse uma experiência de laboratório, as teses que podem nos ajudar a desvendar resultados de ações humanas. E Mises, então, coloca aqui, no campo da história, coloca ainda no final do lá, que os analistas dos eventos estão livres. Se você perguntar para um socialista por que caiu o Império Romano, se você perguntar para um monetarista, se você perguntar para um austríaco, se você perguntar para um professor de história que teve contatos com Paulo Freire, se você perguntar para cada uma das questões do porquê que sociedades como Esparta ou outras sociedades mais socialistas sucumbiram, por que a União Soviética sucumbiu, cada um cria suas teorias. Não estou nem falando de propaganda, mas estou falando daquilo que elas têm de ferramentas e de imaginação. E Mises está dizendo que no campo da história é a praxeologia que proporciona uma limitação semelhante para aquela representada pela experimentação, no caso das teorias que tentam interpretar e elucidar eventos físicos, químicos ou fisiológicos. Ou seja, a ferramenta que olhar para o passado e ver como que tal coisa agiu, e você falar, olha, pela praxeologia, quando se faz isso, chega nisso, é essa a grande ferramenta do estudo da história que deveria sempre estar pautado todos os estudos, né? Todas as teses e teorias na praxeologia. A praxeologia não é uma ciência histórica, mas uma ciência teórica e sistemática. Opa, isso é forte. A praxeologia não é uma ciência histórica, mas uma ciência teórica e sistemática. Seu escopo é a ação humana como tal, independentemente de quaisquer circunstâncias ambientais, acidentais ou individuais que possam influir nas ações efetivamente realizadas. Quando Mises vai tratar, por exemplo, da inflação, que para a escola austríaca não é o aumento de preços, mas o aumento da base monetária. Ele não vai dizer e afirmar, sempre que se faz isso, aumentam-se os preços de todas as coisas. Ele vai criar toda a tese de que as primeiras pessoas que recebem o dinheiro novo sentem mais poder de compra, e por isso acontece isso, por isso acontece aquilo. Se ainda houver um padrão de entesouramento, não vai ter resultado no aumento de preço. Vocês conseguem entender a diferença, e esse é o ponto importante, entre praxeologia e história. Praxeologia é uma ciência
teórica sistematizada. Então, seu escopo é a ação humana como tal, independentemente de quaisquer circunstâncias ambientais, acidentais ou individuais que possam influir nas ações efetivamente realizadas. Sua percepção é meramente formal e geral, e não se refere ao conteúdo material nem às características particulares de cada ação. Seu objetivo é o conhecimento válido para todas as situações onde as condições correspondam exatamente para aquelas indicadas nas suas hipóteses e inferências. Então, nós inferiremos, nós faremos previsões dentro dos limites da praxeologia. O grande problema dos maiores economistas austríacos ou investidores austríacos, por exemplo, como Ray Dalio, foi ter ultrapassado em determinado momento da sua vida, quando ele mesmo conta a sua história, de que ele tentou prever, né, todo colapso monetário em determinada história, época da sua vida, que ele caiu em descrédito, é porque ele ultrapassou os limites da praxeologia. Esse é o ponto-chave. Nós não podemos querer ultrapassar tais limites. Então, qual que é o objetivo da praxeologia? É o conhecimento válido para todas as situações onde as condições correspondam exatamente para aquelas indicadas nas suas hipóteses e inferências. Suas afirmativas e proposições não derivam da experiência. São como a lógica e a matemática. Então, outro ponto importante. As afirmativas da praxeologia não derivam da experiência, mas são como a lógica e a matemática. Não estão sujeitas à verificação com base na experiência e nos fatos. São tanto lógica como temporalmente anteriores a qualquer compreensão de fatos históricos. Ou seja, elas são o que são, independentemente da compreensão dos fatos históricos. É um requisito necessário para qualquer percepção intelectual de eventos históricos. Então, aqui mesmo já está dizendo que é um pré-requisito, é um requisito necessário para qualquer percepção intelectual de eventos históricos. Sem a ajuda da praxeologia, nossa percepção do curso dos eventos históricos ficaria reduzida ao registro de mudanças caleidoscópicas ou de uma desordem caótica. E aqui, para encerrar, o que Mises está querendo dizer aqui, quando um historiador vai estudar a queda do Império Romano, ele vai tentar usar de formulações praxeológicas para tentar ser, de fato, o mais assertivo possível. Tá certo? E aqui encerramos o item 1, né, do nosso capítulo 2. Nos vemos na próxima aula. Até lá!